vou explicar o porquê eu cheguei à conclusão de que a nova ordem mundial é o caminho certo para a humanidade, é uma coisa boa e é uma coisa que vem sendo muito mal compreendida. Para falar nesse assunto, que vai ficar tipo muito fora da realidade, sabe? Já é um assunto, né? Conspirações e tal, que vai ficar muito místico e muito fora da realidade. Eu vou buscar começar com o mais próximo da realidade possível. Eu vou falar um pouco sobre o estudo do Olavo de Carvalho. Bom, se você não suporta ouvir falar em Olavo de Carvalho, você dificilmente vai ver um vídeo como esse, porque você provavelmente é uma pessoa que acha que isso tudo é uma baboseira, que não interessa, que não acredita nessas coisas. Mas eu tô aqui justamente para questionar o Olavo de Carvalho e mostrar onde ele errou, porque para quem não sabe, o Olavo de Carvalho passou a maior parte da vida dele, eu acho, estudando esse tipo de coisa. Ele, segundo ele leu mais de 100 livros sobre o assunto, Nova Ordem Mundial. Pode-se dizer que ele é sim um obcecado por esse tema. Inclusive, os críticos dele tiram até sarro, né, que ele estuda isso tudo para ele poder criar a própria seita dele, né? E na verdade até parece mesmo, se você for olhar de perto. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Segundo o Olavo de Carvalho, eu vou deixar na descrição um vídeo dele que eu acho que é o mais resumido sobre esse tema, mas tem N, ele basicamente fala sobre isso, o trabalho da vida dele, como eu já disse. Mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde ele indica vários livros, e eu vou falar aqui sobre alguns livros que ele ensinou, porque eu vou falando e vai começar a ficar muito esotérico. Então eu quero começar assim pela coisa da ciência política, para mostrar a visão mais comum até que existe a respeito disso, para depois no final eu explicar como eu cheguei à conclusão de que toda essa visão comum que o povo tem por aí está errada, e como na verdade o negócio que é o certo é uma coisa boa e interessante. Então, segundo o Olavo de Carvalho, esse tema é tão amplo que cada tema desse daria N livros. Se for pegar toda a biblioteca a esse respeito, daria uma imensa biblioteca. É muito vasto, né? Uma coisa interessante que eles fazem nesse meio, daí, tratando da questão da ciência política, né, que busca esse tal do governo global, o sistema globalista, né? Segundo o Olavo de Carvalho, são 3 sistemas globalistas. Na parte que diz respeito à ciência política, a coisa toda é feita a partir de um sistema fabiano, né? Que é basicamente através de leis mesmo. Inclusive tem uma coisa muito interessante que ele comentou, que está sendo feito nos Estados Unidos. Eles chegam a votar 23 mil leis por ano. Isso é muita lei, cara, de modo que fica tipo impossível você alegar que conhece todas as leis. É impossível uma pessoa conhecer as leis, né? Então vai chegar uma hora que todo mundo é um criminoso, sabe? Todo mundo está cometendo algum crime. Então cabe ao governo simplesmente decidir quem ele quer punir, quem está incomodando, e falar, acha alguma coisa desse cara aí e coloca na cadeia, entendeu? Então você tem a população inteira na palma da sua mão, porque tudo é crime. Então você só precisa escolher. Então, eu não gosto desse cara, coloca aí corrupto ou qualquer coisa. E isso tem sido feito no Brasil também, o excesso de lei. Isso me lembra um vídeo do Milton Friedman, que é um libertário, que ele está falando por que as nações são corruptas, né? O que leva um país a ser corrupto é basicamente o excesso de leis, porque a coisa vai chegando num ponto que não se tem para onde correr. Então tudo é crime. Então lógico, o povo é corrupto, mas é porque tudo é crime, não é porque o povo realmente é corrupto. Se você diminui o tamanho do Estado, diminui a burocracia, vai se tornando menos corrupto, mas as pessoas não enxergam por esse lado, né? O Estado, ele tem uma incrível habilidade para continuar invisível, né? Com as suas ações invisíveis, principalmente em lugares onde as pessoas são bem incultas, né? Como é o caso do Brasil. Vou colocar alguns slides, mas eu não tenho foto de todos os livros, então é só para ter algumas imagens aí mesmo, para divertimento, digamos assim. Esse cara é o ícone do fabianismo, né? O Antônio Gramsci. Tem até um filme sobre ele, eu acho que tem no YouTube, é todo em preto e branco e tal. Ele era um italiano e ele foi um dos maiores gênios dessa coisa de pegar o negócio por baixo, entendeu? Pela cultura. E Olavo de Carvalho fala muito nele, inclusive considera o básico do básico você saber quem é esse cara e os planos dele, que é basicamente
um gênio da engenharia social, vamos chamar assim. Mas eu não vou me demorar muito nele, quero falar dos livros. Um dos livros, por exemplo, que tem aqui, que eu não peguei a capa para mostrar, é Uma História do Mundo do Nosso Tempo. É um dos livros que ele comenta. Segundo ele, o autor desse livro é um assessor de pessoas do tipo Rockefeller, né? Pessoas assim muito poderosas, bilionários. Como eu estava dizendo antes, as pessoas do tipo da engenharia social lá do Antônio Gramsci, elas querem implantar um negócio a partir de medidas legislativas e burocráticas, né? Uma coisa que é feita de modo muito sorrateiro e que vem dando muito certo. Tem um outro também que é The Open Conspiracy, que é um livro clássico. É esse aqui, ó, The Open Conspiracy. É um livro clássico do projeto de governo mundial criado nos anos 30. O autor é dos círculos fabianos, né? Que é relacionado a essa coisa toda de Antônio Gramsci, que quer fazer a coisa bem na surdina mesmo, mexendo na cultura do povo, sem que ninguém perceba. Inclusive tem muito a ver com os vídeos que eu coloquei recentemente aí, falando sobre a crise moral no Brasil, né, revolução nas escolas, está relacionado a tudo isso. Esse outro que eu citei, A História do Mundo do Nosso Tempo, que é escrito por um cara que era assessor de pessoas do tipo Rockefeller, ele conta todo o projeto como é, segundo o Olavo, né, e ele apoia o projeto. Na verdade ele é um apóstolo do projeto da Nova Ordem Mundial, e ele não gosta que a coisa seja totalmente escondida. Ele acha que deve ter uma discussão aberta em público, porque inclusive ele acha que ganhariam essa discussão. O outro é esse aqui, ó, The Fearful Master, que é um livro sobre a ONU, que na verdade mostra a verdadeira face da ONU, que as pessoas dizem que a ONU não tem poder nenhum, que é só uma organizaçãozinha, e daí mostra como que a ONU já as ações dela, especificamente na África, como promoveu genocídios e derrubou governos, entendeu? Que no Brasil o povo acha que a ONU não tem poder nenhum, que é apenas uma assembleia, mas isso está completamente errado. O outro é esse aqui, Brotherhood of Darkness, que é a Irmandade das Trevas, que fala sobre sociedades secretas e semi-secretas envolvidas no projeto. Inclusive sobre sociedade secreta, o Olavo de Carvalho dá uma viajada boa, que ele é muito preconceituoso a esse respeito e bem ignorante, mas que é lógico que existem sociedades secretas envolvidas nesse tipo de coisa, é lógico que existe. Inclusive uma coisa que eu li no livro da MC Pereda, também entende muito de sociedades secretas. Ela disse uma coisa que eu achei super interessante, que as sociedades secretas do bem, elas são somente discretas, elas não são secretas. As que realmente são do mal, a maioria são secretas mesmo. Porque lógico, o mal as pessoas tentam impedir, né? Mais pessoas tentam impedir o mal do que o bem, né? Vamos pensar assim. O outro é esse aqui, The False Dawn, que é uma iniciativa das religiões unidas, né? O globalismo e a busca por uma religião mundial, que é um projeto para fundir as religiões numa única religião biônica para ser explantada pela ONU. Todos os livros se relacionam, eles têm um efeito simbiótico. Tem um outro que eu não vou ter aqui, que é Libido Dominante, que é o desejo de domínio, a volúpia de poder. E é uma coisa interessante isso, que tem um pouco a ver com aquele socialismo fabiano lá de revolução cultural, que vai levando as pessoas a uma sexualidade, uma hipersexualidade, a ponto de se tornarem praticamente animais, né? E aí entra legitimação de pedofilia, zoofilia, necrofilia, entendeu? Uma sociedade que gira em torno basicamente de sexo, e aí fica muito fácil dominar as pessoas, né? Então, Libido Dominante é o nome do livro. Não vou saber o nome do autor, mas é uma coisa engraçada que o Olavo fala, né, a volúpia do poder. Uma coisa engraçada é que vai liberando, antes era o pão e circo, né? Agora é falar de um modo mais educado, que agora é vagina e circo, né? Para as pessoas ficarem intertidas e serem dominadas. Tem um outro que é The Devil's Final Battle, que é sobre uma profecia da Nossa Senhora de Fátima. O Olavo é muito católico, né? Então certamente ele foi influenciado por isso. Mas é claro que existem profecias a esse respeito também, principalmente o meio católico, que eu já vou explicar porquê, mas o meio católico está muito envolvido nisso. Tem um outro que é The True Story of the Bilderberg Group, que é o círculo do clube de milionários. Pessoas altamente influentes se reúnem para analisar e fazer projetos de governo mundial. O outro é esse aqui, ó, A Ascendência da Ditadura Científica,
que é um livro que fala sobre a função da ciência e da tecnologia na ascensão do poder mundial, né? Que é aquela coisa de implantar o chip, do transhumanismo e essa coisa toda. O outro é As Esperanças Planetárias, né? Um livro francês, que ele é sobre o imaginário e o sentimento coletivo, mudanças realizadas para tornar insensível a formação de uma ordem mundial, né? As pessoas não percebem o que está acontecendo. Do modo que o poder seja constituído na frente das pessoas e elas não percebam, né? De modo que ainda hoje tem gente que nega isso, na verdade, né? Com toda essa literatura farta que existe aí, gente falando para baixo para cima, livros sendo publicados, né? Tem gente aí que acha que pode ganhar publicamente o discurso, e ainda tem gente que acha isso uma baboseira, né? A formação do poder global está muito documentada no mundo inteiro, né? Tem um outro que eu não tenho no slide lá, que é A Esperança dos Maliciosos. É um título em inglês, mas eu não sei o nome em inglês, eu falei em português mesmo. É o plano geral para o domínio do mundo. Uma coisa interessante que ele deixa bem claro no vídeo dele é que dá para saber o que vai acontecer na humanidade vendo o que está na cultura, né? No cinema, no teatro, nas músicas, esse tipo de coisa. As obras de ficção e cultura, elas vão trabalhar a imaginação das pessoas, porque o que está na imaginação vai se transformar em ação mais tarde. Outra coisa interessante que o Antônio Gramsci tenta fazer, isso segundo teorias do Olavo, e faz sentido na verdade, é fechar a humanidade numa redoma sem nada espiritual. Para isso o ateísmo é uma coisa muito divulgada nesse sentido. Então você tem esses poderes ocidentais e tem essa tentativa aí de nova ordem mundial, que agora eu vou explicar o que é isso. E aí, segundo o Olavo, você tem os três poderes, né, que é a elite globalista ocidental, que é os Rockefeller, George Soros e tudo mais. Aí você tem a China, que tem a herança comunista, e você tem o Império Islâmico. Uma coisa interessante que ele fala é que quando esses povos estão brigando entre si, pra gente é bom. Mas quando eles resolvem se unir, a coisa fica feia pro nosso lado. E segundo o que ele diz ainda, todo o interesse desse povo aí da nova ordem é acabar com o Ocidente, né? Que eles não mexem no Oriente, nem no mundo islâmico, nem no comunismo também. Eles querem acabar o Ocidente. O Ocidente seria a última parte do mundo que ainda não está dominada, que está dando trabalho para conseguir isso, né? E até o Olavo fala que se o Brasil mudar de curso vai dificultar muito o plano deles. Mas por que eu acho que ainda assim eu acho que a ordem mundial é o caminho certo para a humanidade? Por um motivo muito simples. Essa ordem mundial que o Olavo está chamando de ordem mundial não é a nova ordem mundial. Isso é uma velha ordem mundial que já vem sendo... na verdade ela já está implantada. A luta toda é que para que isso continue. Isso já está implantado há muitos anos. A verdadeira nova ordem mundial é que é o caminho certo para a humanidade. É por isso que a Maria Pereira chama isso categoricamente de velha ordem. E a luta toda é para manter. Ela já está, sempre esteve. Na velha ordem mundial nós somos prisioneiros, entendeu? Com a espiritualidade limitadíssima, né? Com as religiões abrâmicas, né? Que é o judaísmo, islamismo e cristianismo, onde você tem um Deus que está lá em cima, separado de você, e você aqui embaixo é um escravo dele, um coitado, entendeu? A nova ordem mundial verdadeira, que vem com os Illuminati, que também é um termo completamente distorcido. Os Illuminati são da religião iluminista, que é o povo que vem trazer a luz, vem trazer os Illuminati, segundo a Maria Pereira, também vou deixar o link embaixo. Eles têm aversão às religiões abrâmicas ocidentais, que é judaísmo, cristianismo e islamismo, e eles têm um paralelo muito forte com as religiões orientais do leste, que é o hinduísmo, budismo e taoísmo, que são as religiões do Deus interno, do todo, do Brahman, né? A centelha divina, esse tipo de coisa, que é justamente o que vai nos aproximar de Deus. Essa velha ordem com essas religiões antigas, que é um cristianismo, por exemplo, demoníaco, satânico, né? Que não é o cristianismo verdadeiro, do verdadeiro Deus que o Mestre Alec vem apresentar lá no canal Shintoísmo Cristão, que eu já falei várias vezes aqui, se você não viu ainda deveria. Então a nova ordem vem trazer algo bom para a humanidade, não tem nada a ver com a velha ordem. A nova ordem sim é o caminho certo para a humanidade. Segundo ela, o Pitágoras foi o primeiro grão-mestre.
dos Illuminati, né, os iluministas. Antes dele há uma lenda de que existia um outro lá, um rei Salomão, algo assim, rei não sei o que. E Platão depois veio a ser um grão-mestre também. E aí tem várias personalidades que foram grão-mestre, inclusive Páfia de Alexandria. Uma coisa interessante que vem a calhar aqui é que os Illuminatis queriam introduzir a meritocracia. O que vem a ser essa meritocracia? O governo dos fortes, dos bons, das pessoas preparadas. O próprio Platão e até o Rude, vou deixar um texto dele que é com esse mesmo nome, A Nova Ordem Mundial é o Caminho Certo para a Humanidade, vem fazendo críticas à democracia, porque a democracia é o governo de todos, e todos não estão preparados para governar, entendeu? Então isso é um absurdo, e o Rude ele esculacha mesmo no texto dele, que a humanidade ela é bestial, ela é idiota, então é lógico que ela vai eleger líderes idiotas, porque existem pessoas mais evoluídas do que outras. Então numa sociedade ideal, vamos dizer assim, numa nova ordem mundial, que é a ordem boa, a gente teria um líder espiritual realmente evoluído, de uma hierarquia espiritual superior, que viria para liderar os humanos. Inclusive, é uma característica clássica das civilizações evoluídas, é terem um líder. Mas é um líder, como eram os faraós. Como ele diz, os faraós você tinha vários faraós, mas poucas almas, né? Porque poucas almas ficavam reencarnando em vários faraós para governar ali, porque era um sistema monárquico, entende? Numa sociedade evoluída. E o que falta para a humanidade é isso. A humanidade não tem líderes. A humanidade tem um monte de pessoas involuídas, selvagens, que ficam disputando para atender seus interesses egoístas. É isso que os políticos fazem lá. Eles têm 4 anos, então aproveita roubar bem esses 4 anos. Então é muito conveniente que se subverta essa coisa toda da questão Illuminati, porque o pessoal que está por trás dessas religiões aí, que segura a espiritualidade das pessoas, que são religiões ultra restritivas, né, que querem escravizar o ser humano. Você está aqui isolado e Deus está lá não sei aonde, então você é um escravo. O pessoal que está por trás desse controle, eles têm muito interesse que essa ordem não aconteça. Então por isso a coisa é uma virada de mesa, que aí o Illuminati passa a ser do mal e aqui os bonzinhos são do bem. Aí o anticristo e todo aquele papo, entendeu? Sendo que na verdade a ideia toda está virada, está ao contrário. Eu não sei, espero que esteja dando para entender, mas com os links que eu vou deixar embaixo vai dar para ter uma visão muito clara dessa compreensão que eu tive, que na verdade não é uma coisa complicada, é algo bastante simples, se for analisar. E é por isso que os Illuminati sofrem violenta oposição da massa terrestre atual, porque essa mesma massa está completamente dominada por essas religiões abrâmicas, entendeu? Então é muito conveniente as pessoas ficarem achando que os Illuminati são do mal, né? Porque daí as religiões continuam controlando todo mundo. Lembrando que eu falei, o cristianismo é uma coisa legal, mas existe um cristianismo do Velho Testamento, que é a velha aliança, do Deus que... Eu vou ler uma parte de um texto gnóstico aqui, que eu considero muito interessante, que fala um pouco sobre esse Deus, que é o Deus da velha aliança, né? O Jesus foi muito claro em dizer que ele traz uma nova aliança, né? Um novo Aeon, que é um Deus de amor. O Deus anterior, que é o Deus que os gnósticos, lendo o Velho Testamento, eles identificam um demônio ali, e não um Deus do bem. Então, antes de eu ler o texto, eu quero dizer uma coisa. As religiões clássicas, né, que são as antigas, elas não querem iluminar ninguém, elas querem aprisionar, elas querem escravizar. A religião Illuminati, ela vem trazer a ciência, as descobertas, a mecânica quântica, a consciência, o espírito. Então, elas vêm para nos libertar. Então você tem uma incompatibilidade enorme, é lógico, né? Porque é chocante isso, do paradigma atual. Os documentos gnósticos da ordem, eles levam ao questionamento coisas como essas. Você já leu o Antigo Testamento? Se sim, encontrou um Deus demiurgo? O demiurgo é o falso Deus que os gnósticos falam, né? Que criou esse planeta para nos aprisionar. Que é elitista, elegendo seu povo em detrimento de outros, chamando-os de o povo escolhido e ordenando a matança em grande escala, um verdadeiro holocausto de outros povos, com uma ligação ancestral comum aos mesmos hebreus. Por incrível que pareça, segundo os documentos Illuminati, em comandos de ódio, raiva, ciúmes, capricho, vaidade,
E esse Deus que se encontra nessas escrituras cristãs e escrituras hebraicas, judaicas, por que esse Deus prometeu a eles uma terra em Canaã que pertencia a outros? Por que esse Deus participou ativamente do genocídio dos cananeus, entre outros povos assassinados por eles? Então, na Gnose Illuminati você tem essa pergunta: você não acha o comportamento desse Deus muito estranho? Em seu nome ele mandou Abraão sacrificar o seu filho Isaque, para que lhes fosse provado seu servilismo. Que tipo de pai ordenaria uma coisa dessas a seu filho? Assim, entre outros conceitos da Gnose Illuminati, o Deus dos Hebreus ou dos Antigos Testamentos é considerado um inversor, o Satã, e não Deus. É como o Mestre Alec fala claramente, né? Que os evangélicos eles adoram Satanás, né? E os testemunhos de Jeová também. Inclusive eu fiquei feliz porque apareceu bastante gente comentando no meu vídeo sobre arqueologia proibida que eram testemunhos de Jeová, mas que hoje são pessoas renovadas, libertas, que adquiriram conhecimento. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Inclusive, um abraço para vocês, apareçam sempre, são bem-vindos. A religião Illuminati é o iluminismo, que é orientado para a evolução e não para a repressão, com foco no racional, no científico, no desenvolvimento da matemática, e religiões focadas no princípio verdadeiro da luz. Isso é uma coisa muito legal. Então eles que se declaram o povo dessa ordem, né, que tem os princípios mais conectados com essa ordem, eles vêm trazer uma nova ordem mundial para ser reposta sobre a velha ordem mundial que ainda está em evidência, que ainda está imperante, que é a ordem mundial dos donos do mundo de hoje, que essas famílias ricas aí, esse povo todo que o Olavo está combatendo. Só que na verdade, coitado do Olavo, né? Ao mesmo tempo que ele combate, ele está ajudando muito esses caras, porque o Olavo defende um catolicismo ferrenho e muito restritivo, né? Ele é um cara que adora o Satanás, não dá pra fugir disso. E é a maior façanha desse falso Deus, né? Desse falso Deus é passar-se pelo Deus verdadeiro e enganar tanta gente achando que ele é o Deus verdadeiro. Então essa coisa de que os donos do mundo querem fazer uma nova ordem mundial é uma mentira. Eles querem na verdade sustentar que permaneça essa ordem que já existe há muito tempo. Mas aí eles chamam ela de nova ordem justamente para apavorar o povo e para que o povo combata a ordem boa, entendeu? Você é aprisionado a vida inteira, mas você não sabe, né? Porque ninguém sabe que é escravo. Ninguém não, né? Alguns sabem. Quem assiste o canal, por exemplo, deve saber. E aí vem o povo para te ajudar. Aí o que eles falam? Esse povo que veio te ajudar, eles na verdade vieram para te escravizar. Quer dizer, você esquece que você viveu a vida inteira foi uma escravidão, e quando vem alguém te salvar, você acha que aquela pessoa veio para te escravizar. Então é muito conveniente. E quando você percebe isso, você acorda, é muito legal. Então eu vou continuar aqui a leitura. Essa velha ordem mundial é a que domina desde os tempos antes dos tempos. E lembre que a cada um de nós, os Illuminati do bem, seres humanos que trazemos Deus dentro de nós, o que podemos nos tornar semelhante a Ele, né, expressando a plena divindade na raça humana. Para os Illuminati, Deus não está no céu e nós na terra. Eles são bem claros. Deus pode ser encontrado dentro de nós. E a partir desse encontro, nós nos tornamos a sua imagem e semelhança. E os grãos mestres Illuminati mostram muito bem isso. Por exemplo, a Hipáfia, se você ver a história dela, é genial. E tentaram apagar a Hipáfia completamente da história, né? Ela era uma mulher na época e ela tinha um cargo de liderança muito grande. Ela era uma cientista muito respeitável. Pessoas pediam conselho para ela. E ela viveu na época que o cristianismo estava ficando muito forte, né? Então ela foi morta, esquartejada, acabaram com a vida dela e tentaram acabar com vestígios, com a memória dela, entendeu? E isso foi muito conveniente. Depois que aconteceu aquilo em Alexandria, que é ilustrado muito bem isso no filme Ágora, né? Conta a história dela. Aí caiu numa época de profunda trevas do conhecimento, né? Demorou muito para que o iluminismo retornasse, né? A humanidade começasse a ter mais conhecimento científico. E a voz da mulher que estava começando a aparecer foi calada.
E uma coisa muito legal que a Maria Pereira fala é que quando a voz da mulher reaparece, quando a mulher volta a se tornar independente, o iluminismo volta também. Ou seja, essa coisa da repressão do sagrado feminino, porque os Illuminatis reconhecem o sagrado feminino, né? Que a mulher é um portal para esse mundo. Existiam algumas culturas, e isso é relatado no livro do Antônio Farjani, Mistérios da Lua, se não estou enganado. Existiam algumas culturas que a secreção vaginal da mulher eles acreditavam que tinha poderes curativos, entendeu? Então a mulher foi considerada um ser sagrado. E toda vez que o divino feminino volta a ser exaltado, você tem uma era de conhecimento e luz se aproximando. E a nossa era é bastante propícia para isso, essa era atual, né? A gente mataram a Hipáfia lá, então as trevas dominaram por muito tempo, mas a gente está tendo uma nova chance, que é a nova ordem mundial. O verdadeiro Deus para os Illuminati ele chama de Abraxas, né? Que é o Deus da gnose. Inclusive, o Jung, no último texto, se não me engano dele, que é os 7 Sermões aos Mortos, é um texto para Abraxas, né? O Jung era gnóstico e ele fez esse texto. E Abraxas ele é muito parecido com o Brahman, né? Dos hinduístas lá, né? Acho que é hinduísta. Então o Abraxas ele está em tudo, ele é tudo, ele é o todo. Então é esse o Deus que os Illuminatis defendem, os Illuminatis gnósticos. E quando eu falo que o Olavo de Carvalho, por exemplo, presta um desserviço muito grande a esse respeito, é porque ele é muito fã do Eric Voegelin, por exemplo, e são caras paranoicos assim que viajam, sabe? Para ele tudo é gnóstico e gnose é coisa do Satanás e não sei o quê. E aí você tem a maçonaria. É claro que tem uma maçonaria que não presta, não faz nada de bom, mas existe uma maçonaria do bem, honesta, verdadeira, que está indo atrás da luz. E não tem nada a ver, entendeu? Então a generalização, eles falam que tudo que é oriental é do demônio. Nossa, velho, coisa de... sabe, chega a dar um desgosto assim. Mas enfim, eles pelo menos mostram isso, né? A velha ordem, eles fazem um bom papel em mostrar a velha ordem, né? Pelo menos, senão nem disso a gente saberia, né? Então você vai ter muito mais conhecimento sobre isso que eu estou falando. São 3 episódios da Maria Pereira lá. Vou deixar o link, acesse se quiser saber mais. Eu quero passar para um outro tema que eu considero muito interessante. Estou aqui na página do Rude, vou deixar esse texto também. E aqui ele vai falar justamente isso, né? Que a Terra tem insistido no sistema democrático, que vem afundando o planeta. Aquilo que eu já disse, que é importante você ter um líder, os planetas evoluídos têm um líder e tal. E aí ele vai explicando que no sistema político dos planetas evoluídos isso não acontece, porque quem está no poder é um espírito evoluído e ele está ali porque ele quer, por amor, não porque ele foi eleito, ele está atrás de dinheiro, esse tipo de coisa. E é um sistema monárquico, como eu já expliquei. E aí ele diz aqui que a instituição de uma nova ordem mundial é o caminho natural de todas as coisas. Na Terra é chamada de nova ordem, mas na realidade esta ordem não será nova, pois a Terra não possui uma ordem mundial estabelecida para que outra venha a ser instituída e considerada nova. Sim, ele está correto, porque não existe uma ordem boa estabelecida. O que existe é uma velha ordem de escravidão, simplesmente. E que na verdade não é uma ordem, porque como ele diz mesmo em outro texto dele, o que existe no planeta Terra é um caos e várias pequenas esferas de poder tentando tomar conta do planeta, entendeu? É um lugar meio sem dono assim, mas que ele também diz que os verdadeiros administradores estão chegando para acabar com essa algazarra. Então eu recomendo muito os textos do Rude em geral, e esse aqui vem muito bem a calhar para esse tema. E eu vou deixar também na descrição, e eu faço, quem sou eu para dizer o que você tem que fazer, mas eu faço questão que você leia porque é muito interessante. E ele vem dizer aqui uma coisa que eu quero encerrar esse vídeo com isso aqui, Aquele que chama de anticristo poderá ser na verdade o líder do planeta Terra. Quando uma ordem se restabelecer no planeta e um egrégora espiritual colocar-se no poder, haverá um líder que poderá ter vários títulos: rei, imperador, presidente, chefe, que comandará o planeta. Esse líder, intelectualmente desenvolvido, obviamente, não mais será um imbecil. Será alguém inteligente e com uma consciência espiritual a ponto de poder guiar a humanidade para um estado mais elevado de consciência, assim como funciona com as outras civilizações extraterrestres evoluídas. E aí ele começa aqui, ele esculacha, o texto é grande e tem outros textos dele que complementam esse raciocínio aqui.
Então, com base em tudo isso que eu já expliquei, espero que tenha dado para entender razoavelmente. Vou deixar a informação ali para que olhem mais, né, e possam discordar de mim se quiserem. Mas a conclusão é essa: a nova ordem dos Illuminati é para o nosso bem. Ela vem para nos libertar, ela é uma coisa boa. Propositalmente foi subvertido para que todos pensem que é ruim. É lógico, porque é como aquela história do Matrix, né, que vive circulando pela internet. Você vai tentar libertar as pessoas, você tem que ter em mente que muitas delas são dependentes do sistema, estão tão enraizadas no sistema que vão lutar para defender o sistema, né? E o sistema age assim mesmo. O sistema, ele cria os seus monstrinhos, né, para que esses monstrinhos defendam eles, né? Como lá no Senhor dos Anéis, por exemplo. A gente se vê numa próxima aí, quem sabe, numa outra conversa. Até mais.